Eu me chamo Laura e me sinto tão confusa e desolada. Eu só preciso desabafar, então decidi vir aqui. Conheço meu marido, vamos chamá-lo de Jay, desde que eu estava na escola secundária. Tínhamos amigos em comum e saíamos frequentemente. No entanto, Jay e eu só começamos a namorar aos 20 anos, depois de descobrirmos o quanto éramos parecidos. Eventualmente, nos casamos após 5 anos de namoro. Como a maioria dos casais que consideram o casamento, conversamos sobre moral, valores, objetivos de vida e filhos. Jay e eu vimos de famílias grandes e, embora amássemos isso, concordamos em querer apenas 2 filhos. Sempre estivemos na mesma sintonia. No entanto, decidimos aproveitar 2 anos de vida conjugal apenas entre nós e depois tentar ter filhos por volta do nosso 2º aniversário. Foi o que fizemos. Eu até perguntei a Jay se ele ainda queria filhos antes de começarmos a tentar, e ele disse que sim, que se sentia pronto para começar uma família. Então, tentamos, e eu lutei para engravidar e até tive um aborto espontâneo quase 1 ano atrás. Bem, algumas semanas atrás descobri que estava grávida através de um teste caseiro, e ontem confirmei indo a um obstetra. Decidi contar a Jay e eu estava tão animada. Quando contei a ele, Jay parecia horrorizado e disse que eu deveria abortar. Fiquei chocada, para dizer o mínimo. Perguntei por que ele diria isso, já que queríamos uma família e eu tinha confirmado isso várias vezes. Ele disse que mudou de ideia e que eu precisava abortar porque ele não quer isso. Comecei a chorar e ele me chamou de dramática. Agora estou ficando na casa da minha irmã e não contei a ninguém. Nós ganhamos bem e vivemos em um bom bairro, então não é como se não fôssemos adequados para ter filhos. Ele é tão bom com nossos sobrinhos e nunca reclamou de não gostar de crianças. Não sei mais o que fazer, necessito de ajuda. Comente abaixo neste vídeo, a sua opinião será muito importante para mim. Eu terminei, mas ele ainda não se mudou. Estou lamentando minha decisão. Preciso de apoio. Eu me chamo Roberta, tenho 26 anos e terminei na semana passada com meu namorado um namoro de 7 anos. Moramos com meus pais desde 2020, pois estávamos economizando para comprar uma casa, mas ele também estava iniciando o próprio negócio, então não tinha dinheiro para se mudar tão rapidamente quanto eu. Já tínhamos enfrentado o dia D1 em 2019. O dia D2 aconteceu no dia anterior à assinatura do contrato para a nossa primeira casa, em agosto de 2022. No geral, ele nunca admitiu nenhum caso, apenas depois de eu já ter descoberto. Houve mais de 6 amantes dele, algumas ao longo de meses, intermitentes, durante os 7 anos inteiros. Foram encontros, beijos, troca de mensagens picantes. Nunca admitiu ter tido relações sexuais. Havia também, acidentalmente, sequências de fotos em suas fotos recentemente apagadas de uma garçonete com uma saia curta e mais de 30 capturas de tela das histórias no Instagram de mulheres que ele conhecia usando qualquer coisa que ele pudesse considerar atraente para dar zoom. Algumas eram nossas amigas em comum, mentoras de trabalho, pessoas com quem nos encontramos uma vez, e ele rastreou qualquer coisa. Finalmente, acho que tenho o suficiente de autoestima para admitir que não posso encontrar a vida que quero nessa situação, sendo tratada assim. Terminei na semana passada, mas nossas conversas ainda eram tão amorosas. Agradecendo um ao outro pelo tempo que tivemos, ele finalmente parecendo capaz de falar sobre seus sentimentos. Ele é classicamente evitativo. E isso me fez pensar que talvez pudéssemos tentar novamente. Meu raciocínio se tornou: por que 2 pessoas que se amam, que estão chorando nos braços um do outro, assim, desistiriam? E ele foi para a casa da mãe dele por alguns dias, enquanto tínhamos espaço para pensar. Ele voltou há alguns dias, e eu tive tempo para falar com meus amigos, família e conselheiro. Reiterei que simplesmente não acho que posso confiar nele novamente. Aconteceu demais, mas ele ainda não se mudou.
Estou dormindo no quarto da minha mãe com ela. Chego do trabalho e ele fica comigo. Conversamos normalmente sobre as coisas como se ainda estivéssemos juntos. Nos abraçamos quando dizemos boa noite. Ele está fechando o negócio, então está levando o tempo necessário para fazer isso. Por exemplo, são 11 horas da manhã agora e ele ainda está dormindo. E à noite, em vez de fazer as malas, ele está sentado na frente de mim, comendo e falando sobre coisas triviais que casais fazem enquanto estou no laptop tentando trabalhar. Sou freelancer. Ele estar por perto está tornando isso tão difícil. E estou começando a cair novamente na sensação de que não posso ficar sem ele. Parece um verdadeiro amor. Luto. Eu sei que é um vínculo traumático. Eu sei disso. E como meu conselheiro me disse, só porque dói não significa que foi a decisão errada. Mas é tão difícil. Eu não consigo começar a me curar. E também não quero que ele vá. Sei que nunca mais o verei. Isso está me deixando doente. Eu não sei como lidar com isso. Ele está em milhares de dívidas pessoais e não conhece ninguém localmente para ficar enquanto resolve vender tudo no seu negócio. Para piorar, minha mãe está vendo-me chorar todas as noites e continua me perguntando: "Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa?" Estou duvidando muito de mim mesma. Preciso de alguns conselhos sobre como passar por isso. Me chamo Roberto, tenho 36 anos e minha esposa tem 34 anos e ela me traiu novamente enquanto meu coração estava literalmente quebrado. Preciso de apoio. Breve história. Estamos casados há 12 anos, juntos há 15. Temos 2 filhas pequenas. O primeiro dia de descoberta da traição foi há 4 anos. Resumindo, encontrei mensagens de 1 mês em um aplicativo Discord entre minha esposa e outro cara. Depois, veio toda aquela besteira de verdade sendo revelada aos poucos. Começou como apenas uma pessoa aleatória que não significa nada. Eventualmente, descobri que eles estavam fazendo chamadas de vídeo inúmeras vezes durante a semana e, além de coisas sexuais, estavam falando sobre tópicos muito pessoais, como minhas filhas, enquanto também falavam mal de mim e da esposa dele. A única razão pela qual eu suspeitava que não havia acontecido nada físico era porque ele morava a cerca de 1.600 quilômetros de distância. Mas eu poderia estar errado. O dia D foi o pior dia da minha vida. Minha esposa era minha melhor amiga e a única pessoa em quem confiava no mundo. Depois que descobri, fiquei completamente quebrado. Meses de ataques de pânico e profunda depressão. Mas eu não queria contar a ninguém porque não queria arruinar a reputação da minha esposa. Para crédito dela, ela se sentiu culpada quando a peguei. Ou assim pareceu. Ela ligou para os pais e confessou tudo. Depois, ela marcou consultas de aconselhamento individual e de casal. Ela cuidou de mim e me deu espaço para lamentar. Fomos ao aconselhamento de casal e individual por 1 ano. Ela foi totalmente aberta com o celular e cortou todas as comunicações com o outro cara. Depois de alguns anos de trabalho intenso, eu acreditava que poderíamos superar como casal. Eu realmente queria que funcionasse para nossas filhas. E eu sentia que ela tinha feito o trabalho para reconquistar minha confiança. Eu até parei de verificar o celular dela cerca de 1 ano atrás. Então, cerca de 2 semanas atrás, ela escorregou. Ela enviou acidentalmente uma mensagem para um grupo no qual eu estava que definitivamente não era destinada ao grupo. Ela tentou encobrir rapidamente como uma piada, mas eu imediatamente soube o que estava acontecendo. Todo aquele trauma voltou com força total. Ataques de pânico, ansiedade paralisante, depressão avassaladora. Quando a confrontei, ela negou imediatamente. O que ela não sabia era que você pode recuperar mensagens recentemente excluídas em iPhones, o que fiz enquanto ela dormia. Documentei tudo e armazenei com segurança. Esperei alguns dias para superar meu choque inicial e depois entrei em contato com um advogado de divórcio. Em seguida, revelei minhas evidências e a reação dela foi completamente diferente do primeiro dia D. Ela murmurou, "Desculpe", e depois se refugiou no quarto. Eventualmente, juntei as peças de que ela estava mandando mensagens para o mesmo cara de 4 anos antes.
E tudo isso estava acontecendo enquanto eu estava literalmente em insuficiência cardíaca e com medo pela minha vida. Eu tenho apenas 36 anos e os médicos ainda não têm ideia do que atacou meu coração, mas estou bem agora e tenho um desfibrilador implantado cirurgicamente. A resposta dela quando perguntei como ela poderia trair novamente enquanto estou com medo pela minha vida. Eu não mandei mensagens para ele durante sua cirurgia. Obrigado. Agora estamos seguindo com o divórcio. Como filho de pais divorciados, jurei antes de me casar que nunca me divorciaria. No entanto, aqui estou eu. E sei que é a decisão correta, por mais difícil que seja. No final, é o que é melhor para nossas filhas e para mim. Estou aterrorizado, cheio de ansiedade e muito triste por perder minha melhor amiga. E estou com muito medo de ficar sozinho. Então, meu foco está totalmente nas minhas filhas e em tentar me curar. Eu tenho observado estas histórias aqui no YouTube por anos, com uma conta diferente, e tem sido uma ajuda enorme. Há muita sabedoria e pessoas verdadeiramente solidárias aqui. Infelizmente, eu realmente acreditava que poderia ser um dos cônjuges traídos ultra raros que conseguiria reconciliar totalmente com o cônjuge infiel. Eu estava errado. Hora de seguir em frente. Melhores desejos a todos aqui.